Bom dia, é muito bom estar aqui com você mais uma manhã para a gente conversar um pouco sobre a Palavra de Deus, especificamente sobre mais uma das parábolas que Jesus nos contou e que nos ensinam muito sobre o seu reino, sobre o seu amor e sobre as nossas vidas. A parábola que nós vamos conversar nessa manhã é a parábola das ovelhas e dos bodes, ou das ovelhas e das cabras, e está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 46, no fim do capítulo. Essa parábola também tem o título, como aparece em algumas bíblias e em alguns comentários, como o julgamento das nações. E diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto é um tanto impactante, pois ele fala do juízo ou julgamento das nações. Ele traz diretamente essa temática, tanto do juízo quanto de uma separação em que esse rei aqui vai fazer, né, no fim dos tempos. E essa passagem, geralmente nós consideramos ela como uma parábola, mas ela é mais um texto que representa uma sentença moral, uma realidade futura, do que propriamente dito uma parábola. Mas ela aparece em forma de uma parábola. E então ela faz essa analogia a essa separação que ocorrerá no juízo final. Como nós já vimos em várias outras dessas parábolas de Jesus, o termo ovelhas é bem comum no Antigo Testamento, e ele vai aparecer bastante nas parábolas de Jesus também no Novo Testamento, para se referir ao povo de Israel como sendo o povo de Deus, né? E Deus também como o pastor dessas ovelhas. Mas o termo bodes aqui já não é um termo tão comum quanto ovelhas, né? Ou cabras, dependendo da tradução. E alguns comentaristas falam que não há necessariamente um demérito na figura do bode em si, né, ou da cabra. Já outros consideram que a figura do
do bode pode representar o próprio mal, pode representar o próprio pecado, como fazendo referência ao texto de Levítico 16, do 20 ao 22, em que fala do bode que era lançado ao deserto com o pecado do povo. Mas o que a gente sabe é que geralmente as ovelhas eram mais valorizadas, né? Principalmente, como eu já falei, que é usado essa figura constantemente a se referir ao povo de Deus, né? Mas o importante aqui, a respeito das ovelhas e dos bodes, é a gente entender essa analogia que se constrói em cima dessa base que é a separação, né? De um lado para o outro, né? Aparece lá separação de direita para a esquerda. E que isso é associado geralmente a um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Então, as ovelhas são separadas para a direita de maneira positiva e os bodes para a esquerda de maneira negativa. Bom, então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que essas figuras, né, que aparecem aqui nessa parábola querem dizer, o que elas estão trazendo. Elas são analogias para o quê? E a gente vê ali o termo como esses pequenos irmãos, né, como Jesus fala ali, menores irmãos, ou nós podemos ver em algumas traduções como esses meus pequeninos. Nós vemos a figura das nações que são chamadas a comparecer diante desse rei. E também nós vemos ali a própria figura do rei e nós vemos a figura ali do Filho do Homem vindo em glória. Então nós precisamos entender, para entender essa parábola, entender o que significam essas figuras, o que elas representam, a que elas são analogias. Então, essa parábola tem algumas interpretações diferentes, né? Algumas interpretações possíveis. Nós vamos passar rapidamente sobre algumas delas e então entrar naquela que nós iremos considerar nesse dia. Então, a primeira interpretação entende que esses menores irmãos, né, ou esses meus pequeninos, como Jesus fala, se estende a todas as pessoas necessitadas, né? Todas aquelas que precisam, como diz aqui, precisam de alimento, precisam de roupa, aqueles que são estrangeiros. Então, consideraria esses necessitados de maneira geral. Mas nós temos que levar em consideração que ele está falando do juízo aqui, né? Tanto uma escolha para a condenação quanto para a salvação das pessoas que recebem esses que seriam os necessitados. E essa interpretação pode abrir uma brecha para a gente considerar uma salvação por obras, né? Então, porque receber essas pessoas com amor, com caridade, seria o critério para receber o reino, né? Uma segunda abordagem, então, né, uma segunda interpretação dessa parábola, um pouco mais restritiva, não se estende a todos os necessitados de maneira geral, mas faz referência ao juízo dos cristãos. Então, ele não vão considerar aqueles necessariamente que não são cristãos, ou mesmo o povo judeu. Então seria referência aos nossos irmãos necessitados. Uma terceira interpretação, pelo contrário, já vai limitar também quem seriam esses, também vão limitar quem seriam esses menores irmãos, mas de maneira que não seriam simplesmente cristãos necessitados, mas seriam os apóstolos e os missionários, né? E então esses seriam especificamente aqueles que são chamados de missionários ou os apóstolos na época. Mas nós também não iremos considerar essa interpretação porque quando nós vemos o
texto da Grande Comissão, nós vemos que a ordem de levar o Evangelho se estende a todas as pessoas, né? Nós entendemos que essa ordem que Cristo nos deu é para todos levarem o Evangelho, não está exclusivo aos apóstolos, exclusivo a algumas pessoas que seriam chamadas de missionários. Então, uma melhor interpretação para esse texto compreende que esses irmãos, né, que Jesus está falando, esses menores irmãos, são todos aqueles que, chamados de missionários ou não, chamados por um cargo específico ou não, são encarregados de levar o Evangelho. Né? Então, isso se estenderia, esses menores irmãos, ou esses pequeninos, seriam todos os cristãos, uma vez que todos estão incumbidos de levar o Evangelho a toda criatura. Né? E isso acontece, né? Nós vemos pela história da igreja e até hoje em dia, em alguns lugares, mais do que em outros, que levar o Evangelho está sempre acompanhado de perseguição, está sempre acompanhado, como Jesus falou aqui, de prisão, acompanhado de fome, de necessidades bem específicas. E isso também, então, leva em consideração que a ordem que Jesus deu para levar o Evangelho se estende a todos. Então, aqui 3 pontos para a gente considerar por que essa interpretação é melhor, além do que já foi falado. Primeiro, que essa posição faz sentido teologicamente, né? Porque ela não abre brechas, ela não dá espaço para a gente pensar numa salvação que depende de obras, né? Em segundo lugar, né, um segundo ponto, é que a gente, ao analisar a linguagem de Mateus, né, escrevendo o seu Evangelho, nós percebemos que ele utiliza os termos irmãos e pequeninos em outras partes, né, do Evangelho para se referir aos discípulos de Jesus. O terceiro ponto é que algumas passagens de Mateus e até dos outros evangelhos registram Jesus ensinando que receber os seus discípulos é o mesmo que recebê-lo pessoalmente. Né? Então, receber aqueles que são de Cristo, que levam a sua mensagem, é o mesmo que receber o próprio Cristo. Alguns exemplos, como lá em Marcos 9, o versículo 37 e o 41, lá em Lucas 10, versículo 16. Então, tendo isso em mente, qual seria a intenção dessa parábola? Né? O que Jesus quer nos passar aqui? Em primeiro lugar, essa parábola é uma parábola escatológica. Né? Ela aponta para o futuro, ela aponta para algo que vai se cumprir futuramente, que é o dia do juízo, em que os justos, né, serão separados dos ímpios. Né? Os justos para receber o reino, para receber a vida eterna, e os ímpios para receber a condenação também eterna. Então, Jesus também chama atenção aos seus ouvintes à iminência da sua vinda, e ele os alerta para permanecer vigilantes e fiéis. Isso em relação às práticas da vida cristã, né, que são as nossas práticas do dia a dia, dos nossos comportamentos cotidianos, que não devem ser coisas tidas como extraordinárias ou coisas que nós fazemos de vez em quando, mas aquilo que nós fazemos na nossa vida cotidiana, que é a prática do amor e da misericórdia pelo próximo. E a prática do amor e da misericórdia como extremamente importante, extremamente basal para a vida cristã. Dessa maneira, nós permanecemos fiéis àquilo que Ele nos ordenou, nos deixou e nos ensinou. E assim nós permanecemos também vigilantes para a sua vinda. Então vamos pontuar algumas coisas à medida que os versículos vão passando. Ali no 31, se você puder se atentar, de repente com a sua Bíblia em mãos ou simplesmente acompanhando. Ali no versículo 31, então Jesus não explicitamente se identifica como o Filho do Homem, né? Ele não fala explicitamente que ele representa essa figura do Filho do Homem.
ou mesmo ele não fala explicitamente que ele representa o rei que irá julgar as nações, como nos versículos seguintes. Mas a gente olhando a narrativa, tanto do capítulo 25, que é onde nós estamos lendo, quanto do capítulo 24, a gente percebe que toda essa narrativa é uma resposta à pergunta que os discípulos fizeram, né, ali no capítulo 24, em que eles perguntam: qual será o sinal da tua vinda? Então, a partir dessa pergunta, Jesus começa a fazer essa narrativa, tanto ali do capítulo 24 quanto no 25. Então, nós podemos inferir que essa resposta de Jesus, né, ao dar essa resposta, Jesus está se colocando como o Filho do Homem, né? E ele fala, né, que o Filho do Homem virá em glória. Em seguida, ali no versículo 32, fala das nações, né? Todas as nações serão reunidas, elas comparecerão a esse juízo. Parece que Jesus está se referindo realmente a todas as pessoas, né? Tanto judeus, gentios, cristãos e não cristãos, né? Não necessariamente os cristãos estariam separados aqui, né? Eles não estariam fora desse juízo de Deus, né? Então, isso uma vez que o Evangelho de Mateus nos alerta diversas vezes para essa separação, para esse juízo entre justos e ímpios no dia do juízo. Ali no versículo 33, então vai falar dessa separação, né? Dos bodes para a esquerda, das ovelhas para a direita. E, como eu já falei, né, o lado direito geralmente está associado a algo positivo, uma posição de honra, em que o lado esquerdo geralmente está associado a algo negativo, de condenação. Então, essa analogia, essa figura também ressoa com outras parábolas em que o tema da separação aparece, né? A exemplo da parábola em que o trigo é ajuntado no celeiro, mas a palha é queimada no fogo, lá em Mateus 3, versículo 12, em que o joio é separado do trigo e atado em feixes para ser queimado, enquanto o trigo é recolhido no celeiro, lá em Mateus 13, versículo 30. Também a parábola das virgens, em que as 5 virgens imprudentes encontram a porta fechada e ouvem o noivo dizer que não as conhecem, enquanto as prudentes participam das bodas com o noivo, lá em Mateus 25, no versículo 12. Também, quando fala do servo negligente, né, que enterrou seu único talento e então ele é lançado para fora na escuridão, lá em Mateus 25, no versículo 30, né, logo antes dessa parábola que nós estamos trabalhando agora. Então, essa separação é bem comum ali nas parábolas de Jesus. Então, ali nos versículos de 34 a 40, nós vemos uma transição um tanto súbita, né, em que primeiro nós tínhamos lá no começo a figura do Filho do Homem, né, que Jesus introduz essa figura logo no começo da parábola, né, ou do texto, e de repente ali no 34 em diante ele não fala mais do Filho do Homem, mas ele está falando do Rei, né? E de novo ele não explicita que ele é esse Rei, mas nós podemos inferir, né, porque como ele falou no início, né, lá no versículo 31, em que o Filho do Homem vem em glória e se assenta num trono de glória. Então, a partir daí nós inferimos que esse Filho do Homem, a qual entendemos que é Jesus, uma vez que ele senta nesse trono de glória, ele é também esse Rei que irá julgar as nações. E esse trecho faz uma referência ao texto lá de Daniel 7, versículo 13 e 14, em que fala da chegada desse Filho do Homem diante do Ancião de Dias, né, para receber o reino. Então, assim como Cristo
entendia que ele veio à Terra para cumprir a vontade do seu Pai e receber o reino, né? E assim ele mesmo quem julgará as nações. Então, nos versículos 41 a 46, nós vemos que essa condenação consiste no banimento desses, os bodes, da presença do rei para o castigo eterno. Então, o reino foi preparado para os justos, e os justos assim o recebem, e o castigo para aqueles que se recusaram a receber o Cristo. E assim também aqueles a quem o próprio Cristo enviou, a levar a sua mensagem. Além disso, aqui também, nesse meio, entre o 41 ao 46, a gente vê que os bodes chamam Jesus Cristo, que seja esse rei, de Senhor. E nós vemos que isso é um cumprimento daquilo que está lá em Filipenses 2, versículo 11, de que todos irão se dobrar a Jesus, todos irão se dobrar a Ele e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, diante disso, diante dessa exposição, nós temos algumas aplicações, algumas coisas que, a partir desse texto, nós podemos entender e levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos comportamentos, para os nossos hábitos. Em primeiro lugar, nós temos que prestar atenção na surpresa dos justos, em que esse rei está lhes dizendo o motivo pelo qual eles estão entrando no reino, o que ele fala para introduzir a ideia de que eles vão receber o reino. E essa surpresa é muito interessante, quando eles falam, Senhor, quando que foi que nós te vimos com fome ou preso? Essa surpresa é importante porque a gente pode entender que essas pessoas não estavam fazendo essas coisas, essas ações de misericórdia, ao receber o Evangelho, ao receber as pessoas que pregam o Evangelho, pensando na salvação. Eles não estavam tendo essas atitudes de amor e de cuidado com o próximo, pensando em receber o reino. Não era algo intencional, mas eles simplesmente faziam aquilo. Isso então não é uma troca, uma barganha ou uma tentativa de receber uma recompensa, mas aquilo que eles estavam fazendo, essas ações de misericórdia, eram produtos da fé que eles tinham no Filho do Homem. Isso era uma resposta daquilo que eles entendiam que era a vida do cristão, a vida daqueles que receberam a Cristo. Não fazendo essas coisas esperando algo em troca, mas como uma resposta de gratidão àquilo que já haviam recebido. Além disso, tanto as ovelhas como os bodes também não se surpreendem para aonde eles vão, Eles se surpreendem, como eu falei, o porquê. Mas isso quer dizer que os bodes, eles não esperavam serem bem-vindos no reino de Deus. Eles não chegam lá e ficam surpresos que vão receber a condenação. Uma vez que, durante a vida, eles não fizeram nada, eles não quiseram receber, eles não tiveram Cristo nos seus corações, não quiseram receber a Cristo, não quiseram receber as pessoas que levavam o Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo. Então, aqui, chegando no dia do julgamento, no dia do juízo, eles não estão surpresos que recebem a condenação. Tanto quanto as ovelhas não estão surpresas que estão recebendo o reino. Elas não estão surpresas que vão entrar no reino e herdar o reino com o Filho do Homem. Porque uma vez que receberam Cristo, uma vez que já receberam aqueles que anunciam o Evangelho, eles já estavam certos daquilo que iriam receber no dia do juízo. E o pastor Marcos Granconato chama a nossa atenção a algo muito importante aqui também,
que a compaixão pelos discípulos de Cristo, em atos concretos de amor e misericórdia, é a marca primordial do homem verdadeiramente salvo. Então, assim nós conhecemos, assim nós sabemos que somos salvos, né? Quando amamos, quando agimos de misericórdia. Uma vez que já recebemos a Jesus Cristo, podemos agir assim. Outro ponto é que essa autoidentificação de Jesus com seus irmãos não necessariamente inclui todos os pobres e necessitados, como há algumas interpretações. Mas, ainda que o cuidado com o pobre seja algo extremamente importante, que a gente vê desde o Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, nós vemos como é primordial o cuidado com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o estrangeiro. Nessa narrativa, nessa parábola, Jesus se identifica não com qualquer necessitado, não com todos os necessitados, mas ele está se identificando com aqueles que levam a sua mensagem. Aqueles que passam necessidades, passam provações, passam até perseguições e prisões para levar o Evangelho. E é com esses que Jesus se identifica tanto nessa parábola como nós vimos em outros lugares relatados no Evangelho, nos Evangelhos. Essa parábola também nos alerta para coisas que são urgentes, coisas que nós temos que ter como urgentes, que são a pregação do Evangelho e a compaixão para com o próximo, né? A pregação do Evangelho porque esses irmãos de Jesus, esses pequeninos, são, como nós já falamos, aqueles que levam a sua mensagem. E Jesus se identifica com esses. E nós podemos ter como exemplo quando Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco. E ele se dirige a Paulo dizendo: Paulo, por que me persegues? Mas Paulo não perseguia diretamente a Cristo. Paulo estava perseguindo os seus discípulos. Paulo estava perseguindo naquele momento, né, antes da sua conversão, ele estava perseguindo aqueles que proclamavam Cristo como Senhor. E Jesus, então, tomando as dores dos seus discípulos e se identificando com eles, diz para Paulo que ele estava, então, perseguindo diretamente o próprio Cristo, ainda que ele não entendesse isso. E isso nos leva, então, ao próximo ponto, a saber que haverá perseguição àqueles que proclamam o Evangelho. Haverá fome, haverá doença, haverá prisão, haverá faltas, muitas vezes. Isso vale para nós. Nós vivemos num país em que nós não temos uma perseguição direta, nós não somos aprisionados, de fato, não somos mortos por proclamar a nossa fé, mas nós também, assim como Cristo se identifica e se sente diretamente perseguido, uma vez que os seus discípulos são perseguidos, nós precisamos entender que, apesar de estarmos num país em que não somos perseguidos diretamente, nós fazemos parte desse único corpo que é chamado de igreja. E se cristãos são perseguidos no Oriente Médio, em países asiáticos, nós somos perseguidos, porque nós somos a igreja. Uma vez que somos esse corpo, nós não devemos pensar que existem cristãos que são perseguidos naqueles países, ou a igreja de lá é perseguida, mas devemos ter compaixão dessas pessoas. Devemos entender que a igreja é perseguida, que nós fazemos parte disso. Não devemos separar, nós estamos aqui numa posição confortável e que pena que em outros países é difícil. Temos que ter compaixão dessas pessoas, porque fazemos parte desse único corpo. Outro ponto é que essas boas ações de amor
de compaixão, as pessoas que levam o Evangelho, não são simples obras de caridade, não são simples boas ações. Porque uma vez que Jesus se identifica com aqueles que levam o seu Evangelho, quando uma pessoa recebe essas pessoas que levam o Evangelho, eles estão recebendo o próprio Cristo. Não apenas isso, mas estão recebendo o próprio reino. Estão recebendo Cristo em seu coração. Estão recebendo o Evangelho dentro de si. E isso nos leva a pensar que se você ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não tem Cristo no seu coração, isso nos traz a urgente, essa questão urgente de receber Cristo, de receber o seu Evangelho. E isso é através de receber aqueles que proclamam o Evangelho, de receber a mensagem do Evangelho. E que, se você ainda não fez isso, se ainda não fizemos isso, que façamos isso com urgência. E se já recebemos o Evangelho, se somos aquelas pessoas que já recebemos, já temos Cristo em nosso coração, já cremos nele, então que sejamos essas pessoas que levam também. Não fiquemos parados, esperando o dia do juízo, como seremos julgados simplesmente por crer, ou apareceremos lá simplesmente porque cremos, mas essa parábola nos mostra que somos também essas pessoas, esses pequeninos, esses irmãos que levam o Evangelho. Então, não podemos nos identificar simplesmente com as ovelhas ou com os bodes, mas precisamos nos identificar e ter compaixão, não apenas compaixão, mas sermos essas pessoas que levam o Evangelho e são perseguidas. Essas pessoas que, onde estão, anunciam a Cristo com palavras, com ações, com boas obras, uma vez que já recebemos o Cristo, já recebemos a vida eterna. Então, vamos viver de acordo, vamos viver sabendo que o Evangelho é para ser levado para todo mundo. Façamos isso, ainda que isso seja para nós como dor, seja para nós com perseguição, com fome, com dificuldades, ainda que tenhamos que abrir mão de algumas coisas, ainda que tenhamos que tomar a nossa cruz todos os dias. Que levemos então o Evangelho a todas as nações, a todos aqueles que ainda não ouviram, porque essa mensagem é urgente. Jesus está falando da urgência da sua vinda. E nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Precisamos agir enquanto é tempo. Precisamos ter compaixão, amor enquanto é tempo. Diante disso, então vamos orar, pedir que Deus nos ajude nesse processo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos alerta, não apenas, Senhor, a estarmos confortáveis, Senhor, e tranquilos para a Sua vinda, uma vez que já o recebemos, mas o Senhor nos alerta, Pai, e nos chama à ação, nos chama, Senhor, a ir pelo mundo, a levar o Seu Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Também o Senhor faz um alerta àqueles que, por algum motivo, ainda não o receberam, aqueles que ainda não o têm, Senhor, em seu coração, aqueles que não receberam, Senhor, o Seu Evangelho e aqueles que o proclamam. Pai, nos ajude, então, a cumprir isso, Senhor, a levar a Tua Palavra, a recebê-lo, Senhor, em nossos corações e a vivermos, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, ainda que isso seja em meio a dificuldades, Senhor, em meio a perseguições. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que livre as nossas vidas, Senhor, se assim for a Tua vontade, nesses momentos,
e que o Senhor esteja conosco, assim como o Senhor nos prometeu, Pai, através do Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, a isso, nos capacita a levar, Senhor, o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom domingo e nos vemos mais tarde no culto.